só para a gente considerar. I wrote some things in the board so we can consider. Conhecendo a Deus. Knowing God. É claro que o que nós conversamos ontem, naquela introdução, Of course, what we spoke yesterday about that introduction, falamos sobre a natureza, we spoke about the nature, que nos dá uma ideia que alguns teólogos chamam de teologia natural. brings us the idea that theologists say that's the natural theology. Quer dizer, nós temos a revelação sobre quem Deus é através da natureza. We have the revelation of who God is through the nature. Então, o livro de Salmos é riquíssimo em citações a respeito da natureza e o Deus Criador. So the book of Psalms, they are really rich about things of the nature and God the Creator. E isto estabelece-se como uma das principais fundações ou alicerces da nossa vida. And these are established as the main foundations of our lives. Então, a natureza pode gerar em nós um desejo de conhecer ou estender o conhecimento a respeito do Criador. So nature can generate in us a will to extend our knowledge about the Creator. E aí nós temos a revelação pessoal de Deus para nós, a sua palavra. Then we have the personal revelation from God to us, His Word. Mas a Bíblia não prova a existência de Deus. But the Bible doesn't prove the existence of God. Todas as pessoas que se aproximam da Bíblia Everyone that get closer to the Bible com o objetivo de conhecer mais sobre Deus, with the goal of knowing more God, já tem que ter no seu coração o entendimento de que Deus existe. they already have to have the understanding inside their heart that God exists. Então, a Bíblia, como palavra de Deus, se estabelece como uma revelação pessoal. So the Bible, as the Word of God, is established as a revelation, a personal revelation. Mas a natureza, a criação de Deus fala forte, alto sobre Deus. But the nature, the creation of God, speaks loudly, strong about who God is. Existem, sim, vários testemunhos de pessoas que vieram a conhecer a Deus através da leitura da palavra. There are, yes, many testimonies that people got to know God through the Word. Mas eles se aproximaram da palavra não com o objetivo de conhecer a Deus, mas de estudar outras coisas. But they got closer to the Word, not with the goal of knowing God, but with another goal. Porque a Bíblia, ela é um livro também social. Because the Bible is also a social book. É um livro sobre leis. It's a book about laws. É um livro sobre comportamentos. It's a book about behaviors. É um livro sobre It's relacionamentos. a book about relationships. Então, pessoas podem se aproximar da Bíblia orientados ou curiosos a respeito dessas matérias. So people can get closer to the Bible, oriented or directed about these subjects. Mas lendo a Bíblia começam a ficar fascinados e começam a pensar, não, tem alguma coisa por trás disso. So they start reading the Bible, they get fascinated because they see, no, there's something behind it. Isso não é normal. This is not normal. Tem que ter uma inteligência superior por trás. You must have a superior intelligence behind this. E acabam tendo um encontro pessoal, uma revelação pessoal de Deus na sua vida. They end up having a personal revelation of God in their lives. Aí o seu relacionamento com a Bíblia muda. And then your relationship with the Bible changes. Fica para trás o seu primeiro interesse. So it stays behind your first interest. E a partir de então ele começa a buscar o autor da Bíblia. And from that point, they start to seek the author of the Bible. E muda totalmente a sua vida. And then changes everything in your life, totally your life. Um desses casos nós poderíamos citar é Carlos Finney. So one of these cases we can say is Carlos Finney. Finney foi um dos maiores evangelistas que nós temos na história da igreja americana. So Finney was one of the biggest evangelists that we have in American church.
ele foi um avivalista. He was a revivalist. Então, em muitos lugares que ele passou, a cidade toda foi impactada com a pregação da palavra dele. So in many places that he went, the entire city was impacted by his experience. Mas, segundo o que nós podemos ler, ele não nasceu, ele não cresceu assim. But according to what we can read, it wasn't raised like that. Ele era um advogado. He was a lawyer. E mais para o lado do ateísmo. And he was more like an atheist. Mas, lendo as leis na palavra, But reading the laws in the Word, ele era interessado em conhecer mais sobre leis. he was more interested to know about laws. Então, de repente, ao estudar principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia, But maybe when he was reading the first books of the Bible, o que nós chamamos de Pentateuco, que vai de Gênesis a Deuteronômio, what you call the Pentateuch, goes from Genesis to Deuteronomy. ele falou: não é possível que alguém, uma pessoa, uma mente humana tenha criado ou pensado em leis tão justas, tão equilibradas. So he said it's not possible that a human mind develops so just and so fair, so balanced laws. E ele, claro, como americano, já tinha ouvido, provavelmente a sua família era de raízes cristãs. So he, as American, probably his family was from Christian roots. Então ele começou a admitir que, de repente, existia realmente um Deus. So he started to admit that maybe there's a God. E procurando, pesquisando na própria lei de Deus, ele teve um encontro pessoal com Deus. So seeking in God's law, he Teve um encontro pessoal. he had a personal encounter with God. E através disso a sua vida foi mudada. So through that, his life was changed. E ele entendeu que Deus não era simplesmente um Deus religioso, mas era um soberano sobre todas as coisas. So he understood that God wasn't simply a religious God, but he was sovereign over all things. E tinha o direito absoluto sobre a sua vida também. So he had the entire right over your life as well. Bem, como um advogado entendido sobre lei, ele sabia muito bem sobre justiça, culpa, condenação. So as a lawyer, he knew very well about justice, guilt, and condemnation. E ele sabia que todo pecador era condenado ao inferno. And he knew that all the sinners were condemned to hell. O salário do pecado é a morte. The salary of sin is death. Isso levou à compreensão do favor, da graça de Deus e do pagamento que o próprio Deus estabeleceu através do Calvário. So that made him understand O levou a entender que o salário do pecado é a morte e que Deus estendeu graça, pagando o próprio preço do pecado no Calvário. So he understood that the salary of the sin was death, and also that God established the own price and paid the price, dying in the Calvary. Isso é muito amor. This is a lot of love. Baseado nestas duas verdades reveladas na Escritura: Based in these two truths revealed in the Scripture, amor de Deus, love of God, o salário do pecado é a morte, the salary of sin is death, condenação, condemnation, mas a graça de Deus, but the grace of o God, interesse de Deus, the interest of God, aquele amor extravagante de Deus, that extravagant love from God, manifesto através de Jesus, manifests through Jesus, que pode mudar o curso da nossa vida, that can change the course of our life, levando-nos à nossa origem. taking us to our origins, O mudou completamente. change him completely. E ele tornou-se um homem muito bem sucedido no que fazia, pregar o Evangelho. And then that man became a really successful man in what he did to preach the gospel. Um outro exemplo que nós
temos é de C.S. Lewis. Another example that we have is C.S. Lewis. C.S. Lewis nasceu num lar cristão, C.S. Lewis was born in a Christian home, mas se tornou ainda na sua adolescência totalmente decepcionado com a igreja e com o sistema religioso. but he became so disappointed with the church and the religious system in his teenage years. E acabou indo para o lado do ateísmo. And then he came to the side of atheism. Mas era uma pessoa muito curiosa, But he was a really curious person, muito inteligente. really smart person. E meditando sobre a natureza So when he was meditating about the nature, e também na Bíblia, and also in the Bible, porque como um professor universitário ele tinha que expandir seu conhecimento. so as a university teacher, he had to expand his knowledge. E religião fazia muito mais agora parte da vida deles. So religion is part of their lives. Então não podia deixar a religião de fora. So he couldn't just leave religion aside. E ele começou a fazer comparações, So he started making comparisons. estabelecer pensamentos em cima do que existia. Establish thinkings over what existed. E, na opinião de muitas pessoas, In the opinion of many people, ele se tornou um dos maiores pensadores cristãos do século XX. he became one of the biggest Christian thinkers of the 20th century. Deixou um legado tremendo para a igreja. He left a tremendous legacy to the church. Então a natureza revela quem Deus é. So the nature reveals who God is. Então todas as outras coisas começam a partir de então, daí, dessa base. So all the other things start to come from that part. Existem muitos pensamentos a respeito de Deus, There are many thoughts about God, muitas teologias, many theologies, e que nós costumamos chamar de teologia sistemática, what we used to call systematic theology, e que acabam muitas vezes criando dogmas ou pensamentos a respeito de Deus que são um tanto complicados. so that end up creating thinkings and dogmas about God that are quite complicated. Que está muito mais favorecendo os nossos pensamentos do que realmente respondendo quem Deus é. They are favoring much more our thoughts than responding who God is. São perigosos. So these things are dangerous. Primeiro, porque você não pode colocar um ser infinito. Primeiro, porque você não pode colocar um ser infinito So first, because you can't put an infinite being dentro de um sistema. inside a system. Então, teologia sistemática. So systematic theology. Não dá, não cabe. So it doesn't fit. Teologia é e sempre será um assunto em aberto, So theology will always be an open subject. porque Deus continua se revelando Because God keeps revealing himself. e Ele sempre estará se revelando a nós por toda a eternidade. And he will always be revealing to us over the eternity. Então ninguém pode realmente colocar sobre si o título de doutor em divindade. So no one can say that they are PhD in divinity. Não tem jeito de você o ser. You can't be that. Quanto mais você se aproxima de Deus, The most you get closer to God, mais você descobre que não sabe nada. you discover more that you know nothing. Veja aqueles seres que a Bíblia nos mostra, The beings that the Bible shows us, que estão diante de Deus, they are before God. e eles estão o tempo todo dizendo, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. So they all the time they are saying, Holy, holy, holy is the Lord of the armies. Já vi algumas pessoas fazerem comentário a respeito disso. So I've seen people commenting about that. E eles dizem: puxa vida, deve ser uma vida muito chata. And then people say, oh, it must be really boring life. O tempo todo ali falando santo, santo, santo. They all the time saying, holy, holy, holy. Será que não tem mais nada interessante para fazer? Don't they have anything like nicer to do? Algumas pessoas têm ideias semelhantes a respeito da eternidade. Some people have like similar idea about the eternity. A eternidade parece que não os atrai muito. So
the eternity is something that doesn't attract us so much. Porque parece que eles só pensam que vão ficar o tempo todo com uma harpazinha na mão, assim nos braços e cantando louvores. So they think they will be just with a big harp in their hands, just singing worship. A eternidade não é exatamente isso. So eternity is not really like that. Louvor Worship também não é isso que as pessoas pensam. is also not what they think. Adoração é bem diferente do que as pessoas têm ideia. Adoration is much different from what people have in their mind. Porque todas essas coisas estão centradas no conhecimento que se tem de Deus. Because all of these things are centered in what the knowledge people have from God. E não tem nada mais empolgante, mais desafiador do que conhecer a Deus. And there's nothing more exciting or more challenging than knowing God. Então esses seres, esses serafins que estão diante de Deus, So these beings, the seraphims, they are before God. por que eles estão dizendo santo, santo, santo? Why are they saying holy, holy, holy? Isso é uma expressão de admiração So it's an expression of admiration de alguém que está maravilhado com o que está vendo. of someone that's wonderful, fascinated with what they see. E todas as vezes que eles olham para Deus, And all the times that they look at God, eles veem uma faceta diferente da pessoa e caráter de Deus. they see a new face or a new characteristic of the character, Uma revelação nova, a new revelation, alguma coisa que eles não tinham notado antes. something that they haven't noticed before. E eles ficam maravilhados com a descoberta. They get fascinated with discovering. E eles dizem santo. And they say holy. E estão querendo ver mais. And they want to see more. E todas as vezes que eles olham para Deus, descobrem uma outra coisa que eles não sabiam antes. And all the time, every time they look at God, they got to know something new. É o que acontece quando você se relaciona com um ser infinito. That is what happens when we relate to an infinite being. Então, esses fundamentos que a Bíblia nos traz This fundamental that the Bible brings us estabelece um critério establish a criteria para que você pense sobre Deus. so that you can think about God. Qualquer revelação, Any revelation, qualquer ideia any idea que você leu, that you read, que você leu até mesmo na Bíblia, that you even read in the Bible, que vá contra a natureza de Deus, that goes against the nature of God, alguma coisa está faltando. something's missing. Alguma coisa você perdeu no processo. Something you miss in the process. Porque Deus, Ele é completo em si mesmo. Because God is complete within Himself. Então, a revelação básica de quem Ele é So the basic revelation of who He is está revelado em toda a natureza, is revealed in the entire nature, como também está escrita na nossa própria identidade, no nosso próprio ser. and also written in our own identity, in our own being. Você, nós, We somos criaturas de Deus. are creatures of God. Fomos originados nele. We were origined in Him. Então, você gostando ou não, So if you like it or not, você carrega o DNA de Deus. you carry His DNA. Ontem alguém falou assim: ah, mas nós somos humanos. Yesterday someone said, we are human. Nós erramos. We make mistakes. É verdade. That's true. Porque só humanos podem cometer erros. Because only humans can make mistakes. Então, quando alguém diz errar é humano, So when someone says that to make a mistake is human, está falando 100% a verdade. they are saying 100% the truth. Cachorro não erra. A dog, they don't make mistakes. Gato também não. Cat, they don't make mistakes. Leões não erram. Lions, they don't make mistakes. Nenhum animal que não seja racional comete erro. No animal, unless the rational one, makes mistakes.
Só humanos ou seres morais cometem erros. Only humans and moral beings they commit mistakes. Mas, ao contrário do que se pensa, But against what is thinking, nós não nos tornamos humanos we don't become human depois da queda de Adão. after the fall of Adam. Deus nos criou humanos. God created us humans. Ele disse: façamos o homem So he said, let's make the man a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. in our image according to our semblance. Então, Like this. humanos vem de Deus. So humans came from God. Você não se tornou humano You didn't become human depois da queda. after the fall. Não, antes da queda. Not before the fall. Deus nos fez humanos. God made us humans. Isso muda muito toda a perspectiva da vida. So this changed a lot the perspective of life. Da mesma forma, você não deixa de ser humano So in the same way you don't let of being human depois que você aceita Jesus after you accept Jesus ou se torna uma nova criatura. or become a new creature. Não. Você continua sendo humano. You keep being a human. Jesus, Jesus, ele nasceu entre nós. he was born amongst us. Deus se revelando a nós. God revealed himself in us. Como que ele nasceu? How was he born? Humano. As a human. O filho do homem é um dos títulos que ele tem. One of the titles he has is Son of Man. Ele morreu como humano. He died as human. Ele ressuscitou He rose again, também como humano. also as a human. Ele, quando tomou a decisão de vir e nascer e viver entre nós, When he took the decision of coming and born again, living amongst us, foi de se tornar humano, was to become a human e isso para toda a eternidade. and also for the entire eternity. Ele subiu aos céus, He went to the heavens. assentou-se à direita de Deus, He seated in the right hand side of God. e a Bíblia diz que ele intercede por The nós, Bible says that he intercedes for us. representa-nos totalmente diante de Deus. He represents us totally before God. Como? How? Como humano. As a human. Jesus, Deus, homem. Jesus, God, man. Então, não podemos de forma alguma usar a palavra humano como um sinônimo de fraqueza, de pecado, de decadência. So we can't use the word human at any circumstances as a synonym of weaknesses. Mas é verdade, errar é humano. But it's true to make mistake is human. Porque animais não fazem erros. Because animals they don't make mistakes. Eles são guiados e vivem por sua natureza instintiva. So they are guided and they live through the instinctive nature. Fazem o que é natural da sua espécie. They do what's natural for their species. Então, se você andou por aí, provavelmente já viu lá umas casinhas de barro. So if you look around, you saw some in the trees, some clay houses. Que tem um passarinho que fabrica, que constrói. It's a bird that builds that. É muito inteligente. It's really clever. Você pode observar uma coisa: nunca entra água naquelas casas. You can notice that never a water comes in that house. Pode dar a tempestade que for, Whatever the storm comes, não entra água. the water doesn't come in. Eles sabem exatamente a direção que a chuva vem. They know exactly what's the direction that the rain comes. Então a entrada sempre é do lado oposto do que a chuva vem. So the entrance is always in the opposite side from what the rain comes. E sempre tem umas curvas, de forma que mesmo se respingar lá, não vai cair lá dentro lá. And also there's some curve that if it leaks, it won't come in. Mas por muito tempo
eles têm feito o mesmo modelo. But for a long time, they are doing the same thing. Não muda. It doesn't change. Mas não acontece assim conosco. But it doesn't happen like that with us. Nós somos também criadores, inventores. We are also creators, inventors. Por quê? Why? Herdamos isso de quem? From who we inherited that? Nosso Criador, aquele que nos idealizou. From our Creator, for the ones who idealized us. Ele é Criador. He is Creator. Ele não foi criado, He wasn't created, mas ele é Criador. but He's Creator. Todas as coisas, esses são alguns versículos apenas, These are some scriptures que mostram que ele é o Criador de todas as coisas. that He is the Creator of everything. Você vem dele. Isso está em você. So, you come from Him. This is in you. Ele é um Deus infinito. He's an infinite God. Por isso nós sempre teremos um desafio do nosso relacionamento com Ele. So that's why we always have the challenge of our relationship with Him. Ele é um ser supremo, incomparável. The supreme being is incomparable. Salmo é muito rico nessas citações. The book of Psalms is really rich in this citation. O Salmo 104 é lindo falando sobre esse Deus ou este ser que não tem comparação. So Psalm 104 is really rich about talking about this being that has no comparison. Ele é onisciente. He is omniscient. How do you translate that? When He knows everything? Ele sabe tudo. So He knows everything. Tudo que Ele criou, Ele sabe. Everything He created, He knows. Tudo está diante dos seus olhos. Everything is in front of His eyes. Tudo que é possível ser conhecido. Everything that's possible to be known. Não tem nada que passa desapercebido a Ele. There's nothing that goes by Him and He doesn't notice. As coisas mais simples. The most simple things, Bom, quantos fios de cabelo você tem? like how many hairs do you have? Ele sabe. He knows. Ele está em toda parte. He is everywhere. Não tem nenhum lugar no universo todo que não esteja, que Deus não esteja, There is no place in the entire universe that God isn't there, que Ele não saiba, that He doesn't know, ou que alguém poderia se esconder dele. or that someone can hide from Him. Ele é todo o poder. He has all the power. Não tem nada que seja impossível para Deus. There's nothing impossible to God. E lá em Hebreus capítulo 1, verso 3, There in Hebrews chapter 1 verse 3, diz que Ele sustenta todas as coisas do universo pela sua palavra de poder. it says that He sustains all the things in the universe by His word of power. Então, quando você estuda o universo, So when you study the universe, quando você imagina o funcionamento das galáxias, so when you imagine the functionings of the galaxies, o sistema solar, the solar system, os planetas girando em torno do Sol, so the planets going around the sun, os movimentos de rotação e translação da Terra, the movements of rotation and translation of the earth. Deus sustenta, mantém tudo isso pela sua palavra de poder. God sustains and maintains everything. Ele é o criador dessas coisas. He is the creator of these things. E o que Ele faz com exatidão. What He does with exactitude. Então Ele é preciso. So He's precise. Por isso que os cientistas podem dividir o ano So that's why scientists can divide the year. em meses, Months, semanas, weeks, horas, hours, minutos, minutes, segundos. seconds. É preciso, He's precise. mesmo quando dá um número ímpar. Even though there's an uneven number.